Olá pessoal, eu sou o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Sempre é bom lembrar, a nossa empresa trabalha com a legislação tributária, a legislação societária e também a legislação contábil. Além disso, nós temos um departamento da legislação trabalhista e previdenciária. Nós fazemos palestras, cursos, escrevemos artigos e também realizamos cursos, muitos cursos interessantes. Além disso, nós temos um sistema de assinatura que funciona muito bem. Muito bem. Nós iniciamos uma série de vídeos a respeito da declaração do imposto de renda da pessoa física de 2019, né? A sigla é DIRPF 2019. Bom, o prazo está chegando, né? Provavelmente vai ser confirmado o prazo para 30 de abril. Possivelmente, nos próximos dias, a Receita vai colocar as instruções, né? Como se vai fazer essa declaração, então estamos dando. Neste vídeo, a gente resolveu abordar um pouco o Carnê-Leão, né? O Carnê-Leão, a Júlia que está ao meu lado, estudou, pesquisou sobre isso e ela vai apresentar alguns pontos interessantes a respeito dessa modalidade de recolhimento, não é, Júlia? Isso aí. Oi, pessoal, meu nome é Júlia Gomes. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Carnê-Leão e para começar, né, a introduzir isso para vocês, a gente vai falar um pouco sobre o que o Carnê-Leão é. Bom, o Carnê-Leão é a tributação do imposto de renda sobre a renda das pessoas físicas sobre forma de recolhimento mensal obrigatório pelo contribuinte de pessoa física residente no Brasil que recebe rendimentos de outra pessoa física ou do exterior. Ou seja, a gente conhece, né, as pessoas que têm um vínculo empregatício, por exemplo, são empregados de alguma empresa, elas também estão sujeitas ao imposto de renda, só que ele é recolhido na fonte pagadora. A fonte pagadora já retém, já recolhe e é responsável por isso. Agora, os autônomos, quem recebe do exterior, quem recebe aluguéis, eles são responsáveis por recolher, né, por reter. Então, eles usam um Carnê-Leão, que é onde eles colocam o rendimento, que é a partir, né, de uma faixa da tabela, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Exatamente, o sistema é simples de se entender. Veja bem, nós temos no Brasil 28 milhões de declarações. Desses declarantes, a maioria deles tem vínculo empregatício, é empregado de alguma coisa, de alguma empresa, de alguma entidade e assim por diante. Ora, os empregadores, essas empresas e tal, pela lei já tem a responsabilidade de fazer a retenção na fonte do imposto de renda, né? Então, toda vez que ela vai pagar um salário, etc., ela retém na fonte, a lei já obriga, né? Então, por causa disso, o assalariado, aquele que recebe salário, ele não está obrigado ao Carnê-Leão. Por quê? Porque o recolhimento antecipado do imposto daquilo que ele recebe já é feito pelo seu empregador, onde ele trabalha. Agora, se não tem esse vínculo empregatício, quem é que vai recolher? Imagina, por exemplo, o médico, né? Chega um paciente lá, a consulta é R$200, ele recebe R$200. Ora, o paciente lá, o doente, etc., ele não vai ter que reter e recolher. É como, por exemplo, o cliente do engenheiro, o cliente dos profissionais, do dentista, né? E também os autônomos. Imagine um pedreiro, pintor, encanador, que vai fazer um serviço na sua casa, fica em R$500, é lógico, paga o valor para ele. Ele não tem que fazer retenção nenhuma, né? Ora, o cliente não faz retenção. Ora, então, o que acontece? Esse tipo de profissional liberal, inclusive locador de bens, né? Aquele que a locação de casas, apartamentos, esse tipo de fonte pagadora não faz retenção. Como não faz, as pessoas não fazem retenção, quem que fica obrigado ao recolhimento? Aquele que recebe, o beneficiário, aquele que recebe. Então,
ele faz através do carnê-leão. Isso aí, eu já tinha colocado na tela, vamos colocar outra vez quem está sujeito ao carnê-leão. Bom, esse material foi retirado do aplicativo do Carnê-Leão, né, de 2018, que quem já tinha que ter declarado para a declaração de 2009, quem tinha que ter preenchido, na verdade já era para ter preenchido, né? Exatamente. Que vai ter que declarar agora em 2019. Sempre é bom lembrar o seguinte, né? O carnê-leão, ele é obrigatório, né? Toda vez que o contribuinte pessoa física reunir as condições que está na lei de obrigatoriedade, ele tem que pagar esse carnê-leão. Não é... Você podia pensar, não, eu durante o ano não vou pagar o carnê-leão e na declaração do ano que vem eu pago uma vez só. Não pode fazer isso. O carnê-leão é obrigatório. Em janeiro, o contribuinte está obrigado a fazer, tem que recolher em fevereiro. Em fevereiro, está obrigado a fazer, tem que recolher em março, e assim por diante. Tantas vezes que o contribuinte pessoa física que receba rendimento de outras pessoas físicas ou do exterior estiver obrigado a fazer o carnê-leão, é obrigação, ele tem que fazer. Aí você poderia perguntar, mas e se ele não fizer? Bom, se não fizer, tem multa, tem juros. Isso que vai acontecer, quer dizer, o mal disso tudo é você não fazer o recolhimento e, de repente, você tem que pagar multa, etc. Por isso que cumprir essa obrigação. E até por isso que a Receita Federal tem um programinha aí, né, Júlia? Isso aí. Bom, a Receita disponibiliza, né, no começo de 2018, por exemplo, ela disponibilizou o programa que tinha que ser preenchido no ano, né, de 2018, no ano calendário de 2018, para ser apresentado agora em 2019. Lembrando para vocês quem são as pessoas que são mais comuns, que são obrigadas a apresentar o carnê-leão. Bom, os trabalhos sem vínculo empregatício que a gente falou, os locatores, sublocação de imóveis ou móveis, o arrendamento e subarrendamento, as pensões alimentícias e é isso, entre outros aí. Isso é um fato interessante, né? Por exemplo, existem muitos beneficiários de pensão. Por exemplo, o casal se separa. Aí, na decisão judicial, no acordo que fizeram lá, digamos que o pai, que talvez seja a situação mais comum, tem que pagar uma pensão alimentícia para o filho do casal. Na separação, o filho ficou sob a guarda da esposa ou da ex-esposa, né? E o pai fica obrigado a pagar uma pensão alimentícia de R$3.000 para o filho do casal que se separou. Ora, o filho é uma pessoa física. Ele está recebendo o rendimento, que é a pensão alimentícia, de outra pessoa física. Então, esse filho está obrigado a fazer o carnê-leão em seu nome, em nome do filho, né? E quem vai fazer isso? A esposa ou a ex-esposa, que é responsável pela guarda judicial. Agora você poderia perguntar, mas a mãe, que é a ex-esposa, ela não pode incluir o rendimento do menino lá na sua própria declaração? Digamos que ela tem um outro emprego, outra fonte de renda, não pode incluir? Pode, sem dúvida nenhuma, né? Ela detém a guarda judicial, o filho dela recebe a pensão, então ele está sujeito ao carnê-leão né, está sujeito, ela vai fazer o carnê-leão durante o ano inteiro e vai incluir na declaração na declaração dela, no final ele vai entrar como dependente, né? Então, porque a pensão alimentícia é o seguinte, né? Quem paga pode deduzir, né? Quem paga a pensão, se fizer no modelo completo, pode deduzir. Agora, quem recebe fica obrigado a declarar em seu próprio nome, do filho, tal, ou se não, em nome do seu responsável, daquele que detém a guarda judicial. Mas é isso aí. Então, basicamente, esse é o universo aí do carnê-leão, tá? Eu queria fazer um lembrete, que é o seguinte, na legislação, a expressão carnê-leão, ela não é consagrada na legislação nossa, né?
na lei, quando você vai verificar, não tem carnê-leão, tem recolhimento obrigatório, sim? Né? Então, o carnê-leão ficou como expressão comum, né? Tanto que a Receita Federal ela fez um programa, todo ano faz, né? Já fez um para 2018, agora tem para 2019, que é o carnê-leão do ano específico, né? Então, essa expressão ela ficou conhecida, mas na realidade é um recolhimento obrigatório. Isso aí. Bom, vamos falar um pouco sobre como é feito o cálculo. No cálculo, o programa do Carnê-Leão aplica a tabela progressiva mensal do respectivo ano calendário. Muito bem, nós temos uma tabela, né? Temos uma tabela progressiva que a Receita Federal fala em vários anos que não está atualizando isso. É um problema muito sério, né? Porque está ficando defasado. Então tem uma tabela, essa tabela começa por um determinado valor e no ano passado, 2018, no ano inteiro, se você vai ver o Carnê-Leão de 2018, tem aquele valor, né, em todos os meses. Então, como ele faz ali? Ele aplica a tabela progressiva, verifica qual é o valor e o valor deve ser recolhido. Isso aí. Bom, ele aplica a tabela mensal, né? Então, até R$ 1.903,98 você não precisa declarar, ou seja, você é um autônomo e todo mês você ganha R$4.000. Você está obrigada, né, a preencher o Carnê-Leão todos os meses. Se, por exemplo, em um mês você acaba recebendo R$1.500, por exemplo, ela é abaixo da faixa mínima da tabela, ou seja, nesse mês você não precisa preencher porque não atingiu o limite do Carnê-Leão. É muito comum nos autônomos, né, liberais ou até autônomos, que no mês ele recolha bastante. Um advogado, por exemplo, ele encerrou vários processos e recebeu bastante dinheiro no mês de janeiro. No mês de fevereiro já teve muito pouco processo, não terminou, ele está aqui. Então, pode perfeitamente ocorrer que ele faz o Carnê-Leão em janeiro, não precisa fazer em fevereiro, até é obrigado a fazer em março, é obrigado a fazer em abril, no mês de maio já não tem, então ele faz no mês sim, outro não. É claro que a situação mais comum é que ele, se for um profissional já na área, ele todo mês estará sujeito a isso. Agora, deixa eu lembrar um negócio importante. Veja bem, o rendimento do trabalho não assalariado, qualquer que seja a profissão, ele é um rendimento tributável, sujeito ao imposto. Agora, pode ser que ele não alcance o limite do Carnê-Leão e não tenha que fazer o Carnê-Leão naquele mês. Mas pode ser um profissional que ele tenha várias fontes. Por exemplo, além dele ter um escritório de advogado, ou de médico, ou de dentista, ele também trabalha numa empresa. Ora, o rendimento da atividade liberal é tributável. O rendimento lá do emprego é tributável também. Quer dizer, se um mês ele não atingiu o Carnê-Leão e não tem o recolhimento, tudo bem. Quando chegar no final do ano, aquele rendimento ele vai ter que incluir junto com todos na declaração anual. Ele é um rendimento tributável. Pode não ter atingido a obrigatoriedade de pagar o Carnê-Leão, mas ele vai se somando até o final do ano, vai somar tudo e tudo isso vai para a declaração do imposto de renda. É isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo onde a gente falou um pouquinho do Carnê-Leão, vão ter outros. E gostaria de lembrar vocês sobre o nosso blog da Reforma Tributária, que é reformatributária.netcpa.com.br, o site da CPA, que é netcpa.com.br. Siga a gente nas nossas redes sociais, @netcpa. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações e, além disso, curtir esse vídeo. Muito obrigada! Muito bem, antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que, alguns dias atrás, nós tivemos a edição de um regulamento do imposto de renda novo. Vejam, o regulamento do imposto de renda era muito antigo, nosso era de 1999, lá no decreto 3.000. Agora não, saiu o decreto 9.580, saiu no finalzinho de 2018 aí, então é um novo regulamento do imposto de renda, né? A verdade, o regulamento não muda nada, ele só regulamenta, né? Mas é muito interessante porque é um texto bastante atualizado. Inclusive, nesse regulamento, a questão do
Carnê-Leão, o recolhimento obrigatório, ele está lá a partir do artigo 117, né? Muito bem, no próximo vídeo nós vamos conversar sobre o que, Júlia? A gente vai falar um pouco sobre o livro Caixa do Carnê-Leão. Exatamente, o Carnê-Leão tem um livro caixa, não tocamos nesse assunto, mas no próximo vídeo nós vamos conversar sobre isso. Muito obrigado.